Meio atacante paraguaio fecha com Goiás e já desembarca em Goiânia ainda nessa semana para a realização dos seus exames finais e também a assinatura de contrato. No vídeo de hoje, trazer um pouco mais de detalhes sobre o Danilo Santa Cruz e o valor que o Goiás pagou apenas pelos seus exames, lá na cidade de São Paulo. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um palmeirense, um zagueiro do Palmeiras que foi especulado aqui no Goiás nos últimos dias, que não virá para o Verdão, e sim para o futebol dos Estados Unidos. O zagueirão Henry esclareceu um pouco mais os detalhes a respeito dessa história após um contato também de um importante diretor esmeraldino. E para finalizar com uma indicação, um meio atacante do Anápolis que vem jogando muita bola nesse campeonato goiano, o Ariel Palácio, 25 anos de idade, já soma até aqui 4 bolas na rede nesse estadual. Até quando vai o seu contrato? Poderia ser uma boa alternativa como uma aposta da direção do Goiás para a sequência do ano. Trazer um pouco mais sobre esse assunto também aqui no nosso vídeo dessa terça-feira. Esses eram os 3 principais assuntos que eu quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu vou falar também aqui agora da sorte GoBet para você palpitar nos jogos desta terça-feira pelo mundo da bola, principalmente no Mundial de Clubes. Teremos aí ótimas cotações para o duelo entre Flamengo e Al Hilal. Por exemplo, nesse compromisso você pode palpitar com a vitória do Flamengo pagando R$ 1,39 a cada real apostado, o empate R$ 3,46 e uma vitória do Al Hilal do Michael pagando R$ 5,60. Teremos aí também na disputa dos campeonatos estaduais, Nova Iguaçu e Vasco da Gama, com a vitória do Vasco pagando R$ 1,33, Cruzeiro e Pouso Alegre, com a vitória do Cruzeiro em casa pagando R$ 1,24, e também na Copa Libertadores, Sport Huancayo enfrentando o Nacional mesmo do Danilo Santa Cruz, com empate nesse compromisso na Libertadores, pagando R$ 2,68. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, da sorte GoBet, já vai lá, faz o seu cadastro, chama no WhatsApp, e comece a faturar com as partidas pelo mundo da bola. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o meio atacante Danilo Santa Cruz, paraguaio, que já está em Goiânia para a realização dos seus exames médicos finais e também a assinatura contratual. Essa foto lá do André Rodrigues, muito obrigado a ele, do seu Instagram, postada ainda ontem à noite, por volta das 10 horas, uma foto do Arlen Menezes, ele tá meio carequinha ali ainda, juntamente com o Danilo Santa Cruz, a sua esposa e o Dieguinho, que parecendo até um segurança, o pessoal brincou aí nas redes sociais também. O Dieguinho estava fazendo um exame médico também lá em São Paulo e retornou juntamente com esses outros 3 personagens, retornando agora para Goiânia e fechar esse contrato com o maior do Centro-Oeste. A princípio, apenas 1 ano de duração. Como ele ficou livre lá no Nacional, eu tenho uma certa expectativa até mesmo desse seu contrato ser, quem sabe, de 2 temporadas ou tendo apenas o vínculo até dezembro e uma boa possibilidade, uma cláusula, por exemplo, de atuações, até mesmo porque o jogador vinha de lesões, nas últimas temporadas, e aí sim garantindo o Santa Cruz aqui por mais temporadas, principalmente porque ele ainda é muito jovem, tem só 27 anos de idade e completa 28 na metade do mês de junho. Outras questões também, o Goiás com esses seus exames, para ver principalmente o joelho, onde o Santa Cruz sofreu bastante nos últimos anos, gastou aproximadamente R$15 mil apenas nessas operações de exames, enfim, raio-x, aquele diagnóstico completo, tornozelo, pé, o joelho, principalmente do Santa Cruz, que vinha com esse problema lá no Nacional, e tudo certo, 100% para fechar esse contrato no maior do Centro-Oeste. 1,80 m de altura, pode fazer essa função muito bem feita de um meia atacante, um segundo atacante, já pela sua altura e bom posicionamento dentro da grande área, finaliza muito bem de primeira, inclusive de chutes de longa distância, e tem uma boa visão de jogo, contribuindo bastante, por exemplo, em uma função mais de armador. Além disso, nas bolas paradas, cobrança de faltas, escanteios, pênaltis também, é um cara muito qualificado, tem passagens aí também na seleção de base, do sub-20 da seleção paraguaia, e no ano passado foram 39 partidas com 12 gols marcados e 3 assistências. Na reta final do campeonato teve ali alguns problemas físicos, tanto é que ele fez 18 partidas, só 5 delas como titular, mesmo marcando 8 gols. Digamos, no primeiro turno do campeonato paraguaio, aí sim ele foi mais titular, 19 atuações, 15 delas como titular e outras 4 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Danilo Santa Cruz. Lembrando, ele será inscrito apenas para a fase final do Campeonato Goiano, já que se encerrou a inscrição ainda neste último final de semana para esses últimos 4 jogos finais. Já teve o Grêmio Anápolis, agora apenas 3 partidas para o complemento, da primeira fase, e aí sim, nas quartas de finais, possivelmente o Danilo Santa Cruz já ficando à disposição para o técnico Guto Ferreira.
Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero fazer uma indicação para a diretoria do Goiás, pelo menos ficar atenta nessa disputa do Campeonato Goiano. Em relação ao meio atacante Ariel, jogador do Anápolis, que soma até aqui 5 bolas na rede, sendo um dos artilheiros do Campeonato Goiano e tem apenas 24 anos de idade. Confirmei juntamente com o próprio atleta, que me respondeu tranquilamente lá no Instagram. Muito obrigado aqui ao Ariel, que garantiu que o seu contrato ele pertence à Lajeadense, uma equipe do interior do Rio Grande do Sul, e está emprestado ao Anápolis, né, até o final do Campeonato Goiano. O seu vínculo lá no Rio Grande do Sul vai até o final dessa temporada, mas existe uma cláusula que ele pode sair, inclusive, ao final, né, do Campeonato Goiano, principalmente, possivelmente, né, se pintar algumas propostas de outros clubes, seja eles da Série C, Série B, ou até mesmo, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esclarecendo essa história, o jogador que tem um contrato relativamente curto lá na Lajeadense está emprestado agora ao Anápolis, na disputa do Campeonato Goiano. Em apenas 7 partidas, marcou 5 gols, é um dos artilheiros desse estadual, ao lado do Gonzalo, outro centroavante altão do Anápolis, né, nesse Campeonato Goiano, e também o João Celeri, que enfrentou o Goiás defendendo as cores do Grêmio Anápolis na última rodada. De fato, o Ariel, demonstrando uma grande personalidade, já havia participado, por exemplo, do Campeonato Goiano do ano passado, né, aqui mesmo pelo Anápolis, 14 partidas com 3 bolas na rede, foi para o Marília, onde disputou a Copa Estadual, né, a Copa Paulista, se eu não estiver enganado o nome, lá em São Paulo, e agora retornando para o futebol goiano no Anápolis e sendo um dos destaques. Ele costuma fazer uma função geralmente como um meia central, muito bom principalmente em finalizações, bons passes, inversão de jogadas, e também vem se consagrando em boas finalizações. Foi assim, por exemplo, no último, né, contra o Iporá, contra o Morrinhos. Ele fez um gol pegando de primeira e um cruzamento dentro da área. Também diante o Anápolis anotou um dos gols, né, na goleada por 4-0. Marcou gols também importantes diante o Vila Nova, no empate por 1-1 na segunda rodada do Goianão, e também contra o Atlético Goianiense, uma vitória aqui no Antônio Ascioli, né, aqui em Goiânia, por 2-1. Então, um jogador que já demonstrou seu valor também nos jogos mais difíceis desse estadual, né, e também vem marcando muitos gols e fazendo essa função interessante no Anápolis. Além dessa função mais centralizada, ele pode cair, por exemplo, como um meia-direita, um meia-esquerda, demonstrando também muito faro de gol, ponta esquerda também, algumas outras funções que ele já fez durante a sua carreira. Tem só 24 anos de idade, jogador que também começou lá em Erechim, na cidade de sua natal, no time do Ipiranga, passou também no Internacional Sub-17, Sub-20 e também no Grêmio. Estreou no profissional lá na Lajeadense. Fez uma boa temporada em 2019, com 24 partidas e 5 gols marcados. Passou também no Sub-23 do Juventude, na temporada de 2020, né? E em 2021, somando já bons números pela Lajeadense, 14 partidas e 7 gols marcados na disputa da segunda divisão do Campeonato Goiano, antes de ser achado, né, aqui pelo estado de Goiás, pelo Anápolis, e agora novamente fazendo uma ótima participação no Campeonato Goiano, sendo o titular absoluto, né, da sua posição, diferentemente do ano passado, e sendo também um dos artilheiros do estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, não só do Ariel, se você vem observando também esse bom jogador da equipe do Anápolis. Acho que tem um ataque muito interessante, né? O Anápolis muito bem agitadinho nessa disputa do estadual. O Ariel, o Gonzalo, o Vandinho também, se eu não me engano, ponta direita. O Fábio, lateral direito também, que se eu não me engano tem só 21 anos de idade. O meio de campo, uma boa experiência com o Eliezer, né? Aquele volante ex-Goiás. A zaga também muito interessante. Enfim, o Anápolis bem agitado. Não me surpreenderia, por exemplo, se chegasse até uma eventual final ou semifinal desse Campeonato Goiano. E também sobre apostas, destaques do Goianão, né, ou dos estaduais em geral, bem mais barato do que o patamar financeiro que o Goiás contrata, né, geralmente para a sequência do ano. Se você aposta, se você aprova, né, melhor dizendo, esse tipo de aposta, e sobre o nome do Ariel, se poderia ser uma boa alternativa para a sequência do ano aqui no Goiás. Encerrando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um zagueiro do Palmeiras que foi especulado aqui no Goiás nos últimos dias, a torcida fazendo ali algumas perguntas, né, principalmente no Twitter, no Instagram, que envolve o nome do zagueirão Henry, 20 anos de idade apenas, um dos destaques desta conquista do Palmeiras na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e que não terá espaço no elenco principal após vencer, né, a sua idade limite, já está aí com 20 anos, não pode continuar na categoria sub-20. Uma informação lá do canal do Jorge Nicola garantiu que o jogador será emprestado até o final do ano ao Dallas FC dos Estados Unidos. O seu contrato no Palmeiras vai até dezembro de 2025. Surgiram algumas especulações, principalmente
no Twitter. Eu trouxe aqui para vocês, né, tanto do interesse do Coritiba, do Goiás e também do Cuiabá, além do América Mineiro, né, em contar com o jogador de apenas 20 anos de idade. O Imprensa Verde também, mais ou menos uns 2 dias depois, trouxe essa informação e o Eduardo Pinheiro, lá no seu Instagram, tratou de esclarecer um pouco mais dessa história, garantindo que em momento algum esse jogador foi procurado para o elenco de cima do Goiás, né? Como eu já até havia falado no momento que eu trouxe essa notícia aqui para vocês, né? Não vejo tanta diferença assim do Henrique, é sim um baita zagueirão, mas se o Goiás já também chegou longe na disputa da Copa São Paulo, com 2 zagueiros muito firmes, tanto o Mina quanto também o Nolasco, não vejo a necessidade de trazer um outro zagueiro jovem para dentro do elenco, sem considerar também o Edu, o Ian Souto, o da Silva, enfim, acho que o Goiás nesse momento precisa e vai sim contratar um zagueiro de maior calibre, principalmente visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu iria trazer apenas esse esclarecimento do Eduardo Pinheiro, garantindo que nunca foi procurado, né, o zagueiro Henry aqui para o Goiás, e agora na parte da manhã confirmando essa sua negociação por empréstimo ao Dallas FC dos Estados Unidos até o final da temporada. Jogador que soma também pela seleção brasileira, passagens e convocações para o Sul-Americano Sub-15 na temporada de 2017, também no Sul-Americano Sub-17 e no Mundial da mesma categoria no ano de 2019. Não interessa ao técnico Abel Ferreira, né? Tanto é que mesmo com boas participações nos últimos anos, não conseguiu nenhuma oportunidade no elenco de cima. Na atual disputa, né, nesta última copinha, 9 partidas com 1 gol marcado. Acho que faz certo a diretoria, principalmente o Eduardo Pinheiro, que é um cara mais aberto, né, em relação aos torcedores. Você pergunta ali para ele, ele responde tranquilamente e esclarecendo um pouco mais desses boatos, até mesmo porque não faz tanto sentido. Se o Goiás, por exemplo, precisasse de um outro zagueiro mais jovem, até mesmo não tivesse grandes joias nas suas categorias de base, seria totalmente compreensível. Não que o Henry não seja um bom zagueiro, de fato está sim acima do que atualmente apresentou, por exemplo, o Nolasco e o Mina, muito por conta já da sua trajetória, né, um zagueirão que já tem convocações para a seleção brasileira e, né, já vinha se destacando desde o Sub-15, diferentemente dos outros do Goiás, mas nesse momento fizeram também uma boa disputa da Copa São Paulo, já estão dentro do time, né, e obviamente merecem chance nesse elenco de cima. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, esclarecendo um pouco mais desse nome que foi especulado aqui no verão. O Henry não será, né, jogador do Goiás e sim repassado ao Dallas FC lá dos Estados Unidos. Pode deixar também a sua avaliação de quais dos outros garotos que ainda não subiram para o elenco de cima merecem oportunidades nesta reta final do Campeonato Goiano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo de ontem, né, onde falando sobre uma situação do Léo Senna, que recebeu um convite de um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, e também sobre a situação contratual do meia atacante Cauã. O link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e também da Sorte Golbet, nossa parceira aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!